Olá, irmãos! Hoje vamos conversar sobre a importância da perseverança. Fica ligado! Olá, irmãos, me chamo Paulo Lima e estamos novamente aqui no Boletim da Fé. Você sabe que o Boletim da Fé ele acontece ao meio-dia e às 19 horas, exceto em dias de cultos ou horários de programação especial, tá bom? Hoje Deus falou comigo ao meu coração para compartilhar com vocês a respeito de perseverança, né? Perseverança é algo muito interessante na Bíblia, né? E eu queria começar com um versículo de Filipenses que diz o seguinte: mas prossigo para alcançar aquilo para o qual eu fui alcançado por Jesus Cristo, né? Aqui o apóstolo Paulo falando da necessidade de prosseguir para alcançar aquilo que ele foi alcançado por Cristo. Aí eu anotei aqui o seguinte: a perseverança é uma virtude, é uma das virtudes encontradas na vida cristã. Acredito que perseverança é uma das características que compõem uma base, uma estrutura, um alicerce para garantirmos o sucesso, alcançando tudo aquilo que Jesus já conquistou na cruz. A conquista de Jesus já é fato, está consumado, mas a nossa perseverança é que vai nos fazer desfrutar de tudo aquilo que Jesus já conquistou. E eu penso também que a ausência da perseverança, a ausência dessa virtude é um dos grandes motivos por não estarmos alcançando tudo aquilo que já está consumado em Cristo. Eu anotei também a definição de perseverança, da palavra perseverança. Atentem bem para isso. Conservar-se firme, constante, persistir, prosseguir, continuar, continuar a ser, ou ficar, manter-se, permanecer, conservar-se, persistir, conservar a sua força ou ação, continuar, perdurar, subsistir, persistir, ter ou mostrar perseverança, firmeza, permanecer sem mudar ou sem variar o intento. Veja como uma pequena palavra ela tem tantas aplicabilidades, né? Gosto quando o nosso pastor Humberto ele costuma falar em suas pregações, ele sempre fala: vou persistir até onde? Até quê? Até que eu veja se manifestar na minha vida as vontades e a palavra de Deus, o que Deus tem falado ao nosso coração. Aí você pode dizer: mas eu não sei o que Deus tem falado ao meu coração. Leia a sua palavra. O que é que Deus tem ao meu respeito? A sua palavra. Tudo aquilo que Deus tem como plano perfeito para a nossa vida está na palavra. E a gente precisa permanecer nessa palavra até que se cumpra tudo aquilo que está proposto por Deus para nós. Amém? Jesus ele nos mostrou a importância de perseverar. Fala lá em Mateus 24:13, diz o seguinte: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse texto é bem bacana, né? Porque isso pode nos mostrar que eu posso perseverar, mas não chegar ao fim, né? Para poder alcançar a salvação, como fala. A Bíblia também nos mostra muitos homens e mulheres que perseveraram e obtiveram a conquista dos seus sonhos. Eu anotei aqui, ó, duas possibilidades aqui, duas pessoas, na verdade, perdão. Fala de Noé também. Noé, a gente sabe que na sua época não havia chovido ainda. Talvez Noé foi ridicularizado, ele foi desacreditado, talvez até humilhado por pessoas que ouviram ele falar sobre aquilo que Deus tinha falado ao coração dele, e ele não conseguiu, talvez, convencer aquelas pessoas, chegando para as pessoas e dizendo: Deus falou comigo que vai chover e que eu precisaria construir um barco. Mas por conta da perseverança de Noé, diante da instrução que foi dada por Deus, a Bíblia diz que ele conseguiu salvar a sua família e por conta dele
toda uma descendência e uma geração, por conta da perseverança de Noé. Outra pessoa também que me chamou a atenção nesse sentido de perseverança foi Ruth, né, que fala lá no Velho Testamento, que ela foi uma mulher que perseverou, né, mantendo a sua reputação intacta, firme, certo? Até ser tomada por esposa, né? Fala lá em Ruth, capítulo 4, versículo 13, se você quiser ler a história lá. E por isso, né, por consequência da sua perseverança, o nome de Ruth ela foi inserido na genealogia de Jesus Cristo. Isso fala lá em Mateus, capítulo 1, versículo 5. No Novo Testamento também, nós temos Jesus, nosso mestre da perseverança. Né, ele nos ensina, né, ele fala lá em Lucas, capítulo 8, versículo 15. Ele fala, mas, aqui falando das sementes, né? Mas a que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra, com o coração reto e bom, e retêm e dão fruto com perseverança. O apóstolo Paulo também, ele constantemente, né, levava essa mensagem no seu coração e exortavam a que os discípulos permanecessem na graça, fala lá em Atos 13, 43. Porém, entre todos os homens que a Bíblia, né, cita como exemplo de perseverança, nós sabemos que Jesus é o nosso exemplo perfeito de perseverança. Eu lembro da passagem que fala lá em Mateus 4,10, quando Jesus ele foi tentado por Satanás, né, Satanás dizendo que colocaria os reinos debaixo dos pés dele e ofereceria tantas coisas, mas ele perseverou, e ele perseverou com a palavra. E através dessa perseverança nós vimos o cumprimento de Jesus em todas as áreas. Né? Ele perseverou na palavra que Deus tinha no coração dele, resistindo a Satanás, e ele conquistou tudo que hoje nos foi dado de graça. Nós devemos ser perseverantes também, queridos, em todo o nosso trabalho, em tudo aquilo que a gente faz. Nosso serviço a Deus, nosso serviço sacerdotal na igreja, nosso serviço à nossa família. Nós sabemos que o maior no reino de Deus é aquele que serve. Então, nosso ministério aqui na terra é serviço. Né? Em 2 Crônicas 15, versículo 7, fala o seguinte: vós, porém, esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá uma recompensa. Você percebe que a questão da perseverança é algo muito condicional e intencional. O versículo fala, esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos. Isso quer dizer que se a gente não manter a nossa guarda alta, podemos desfalecer, né? E por consequência, fala no final do versículo, porque a vossa obra terá uma recompensa. E que a gente acabe perdendo a recompensa que Deus tem para nós em prol da nossa perseverança. Nós não podemos deixar de perseverar. Né? Tem alguns homens que eu anotei aqui que deixaram de perseverar. E perderam, né? Se perderam em pecado e por consequência a sua comunhão com Deus. Fala de Judas lá no capítulo 27 de Mateus, ele fala o seguinte, pequei traindo sangue inocente. Judas, todos sabem que ele fazia parte daquele grupo mais próximo de Jesus. E eles, porém, responderam, que nos importa? Isso é com você. Então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou e se enforcou. Né? Então Judas tinha uma carreira ali com o Senhor, com Jesus, onde tudo aquilo que os outros apóstolos e discípulos tinham acesso foi disponibilizado para ele. E por falta de perseverança, por às vezes dar ouvidos a uma influência, ouvidos a Satanás, né? Ele deixou de perseverar. Tem também Ananias e Safira, que eram homens e mulheres, um casal de Deus que estava junto ali do pessoal. Eles deixou cair alguma seta no seu coração. Fala também lá em 1 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19, sobre o Alexandre e Himeneu. Vou ler essa passagem aqui para vocês, na Nova Almeida Atualizada. Mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de aprenderem a não blasfemar. Então, eram duas pessoas influentes ali,
no serviço ao Senhor e naufragaram na fé, como o texto acabou de falar. A perseverança, ela trabalha na natureza, no nosso temperamento e no nosso comportamento. A perseverança, ela nos treina a permanecer independente das circunstâncias, focado naquilo que é importante, focado na palavra, focado naquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Amém? A perseverança irá nos ajudar a vencer também nossas provações, tribulações na vida espiritual. Em Romanos 12, versículo 2 fala: alegrem-se na esperança e sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. A perseverança é sinal de vitória e a perseverança produz a vitória. Né? Essa palavra, talvez eu tenha repetido ela várias e várias vezes, porque eu quero realmente que ela fique gravada na sua mente, para que isso vire um estilo de vida. Né? Pode ser que, por muitos motivos, você possa ser tentado a desistir. Né? Muitas vezes começa um livro e não lê, começa uma tarefa e não termina, começa um curso e não termina. Então, a perseverança, ela precisa estar, como é que eu posso dizer, arraigada na nossa alma, no nosso ser. Começou, termine. Lembrei agora daquele versículo que diz: aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Jesus é um exemplo de perseverança. E nós devemos perseverar. Existe a necessidade de perseverar, como eu falei no início da nossa conversa aqui, sobre Mateus, capítulo 24, versículo 23. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E o bom da jornada do Senhor é esse caminho, mas também o fim. Eu ouvi uma vez uma frase que dizia o seguinte: ninguém é bom ou ruim até que conclua a obra que começou. A arte da perseverança, é o que eu anotei aqui, bem bacana também. A arte da perseverança está na renúncia, na busca constante da consagração e comunhão com o Senhor Deus. É preciso abrir mão de muitos desejos pessoais, é preciso sacrificar algumas intenções naturais para seguir o plano perfeito da vontade do nosso Senhor Jesus. Que tal a gente começar a nos comprometer mais com aquilo que a gente fala? Né? Com os nossos serviços, com as nossas atividades diárias. E eu tenho certeza, queridos, que isso vai começar a reverberar em todas as áreas da nossa vida. Perseveramos, devemos perseverar até o fim, para que a gente viva em toda a plenitude. Pode o ambiente externo, o ambiente de fora, as notícias da mídia, as notícias até naturais, trazerem um relatório para nós. Mas o nosso foco, a nossa bússola e o nosso guia é a palavra de Deus. Devemos nos manter firmes no manual da vida, crendo que aquele que começou vai completar a sua obra em nós. E para encerrar, queridos, eu tenho um versículo aqui para compartilhar com vocês, que fala o seguinte, lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, fala: venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês. Eu amo vocês e eu creio, queridos, que essa palavra vai cair e encontrar um bom solo. Você vai se levantar como um homem e mulher de Deus, perseverando, ignorando as informações do mundo, focando naquilo que Deus tem para vocês. E rapidamente você vai entrar num novo ciclo de ver e desfrutar da boa mão do Senhor, que ela é sobre a sua vida, ela não será, ela é sobre a sua vida. Amém? Um grande abraço, Deus te abençoe.